Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Estamos seguindo o caderno do aluno do SP Fase Escola. O tema de hoje é Universo, elementos que o compõem. Vamos iniciar com uma ideia da escala do Sistema Solar, ou seja, a comparação entre o tamanho entre os astros. Temos a Terra e a Lua, o tamanho da Lua em comparação à Terra. Mercúrio um pouquinho maior que a Lua, ainda bem menor que a Terra. Marte, ainda menor que a Terra, mas um pouco maior que Mercúrio. Vênus é quase do tamanho da Terra, bem próximo. Urano e Netuno, dois planetas gasosos, bem grandes. Saturno, maior ainda. Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar. E o Sol. O Sol é a nossa estrela, muito maior do que todos os planetas juntos. Em ordem, temos aqui os planetas do Sistema Solar, em relação ao Sol. Do Sol para o final, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas. Nós temos também os planetas anões, Ceres, e depois de Netuno nós temos Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Temos mais planetas anões, esses são os principais. Vemos aqui os planetas e a sua rotação, o seu eixo de rotação, a inclinação de cada planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há uma semelhança em todos, com duas exceções. Vênus, ele gira ao contrário, no sentido inverso aos outros planetas. E Urano, o eixo de rotação dele é praticamente paralelo ao plano de sua órbita. Ele gira como se estivesse rolando sobre sua órbita. E Plutão também ele tem uma inclinação bem diferente do seu eixo de rotação. Fora isso, todos os outros planetas giram no sentido anti-horário. Se você olhar de cima, olhando pelo norte, né? Todos eles giram muito parecido no sentido anti-horário. Os 4 primeiros planetas, eles são chamados planetas terrestres, porque eles são compostos de rochas e metais pesados, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os 4 últimos planetas são planetas chamados jovianos. São planetas compostos basicamente de gás, são chamados planetas gasosos. E a maior parte deles é composto de hidrogênio e hélio, um pouco d'água e um pouco de outros gases também. Satélites naturais. Mercúrio não possui nenhum satélite natural, nem tampouco Vênus. A Terra possui um satélite natural, que é a nossa Lua. Marte possui 2 satélites naturais, Deimos e Phobos. Que eles são muito pequenos, eles nem o formato esférico têm, com praticamente 2 rochas que giram em torno de Marte. Júpiter possui 79 satélites naturais. Esses são os 4 principais, Io, Calisto, Europa e Ganimedes, chamados também de satélites galileanos, porque foram descobertos por Galileu. Saturno possui 82 satélites, por enquanto. Nos últimos anos foram descobertos mais de 20 novos satélites
em Saturno. Aqui tem uma imagem onde é colocado os satélites, sendo que no primeiro plano aqui, isso é uma visão artística. Em primeiro plano nós temos o satélite Dione. Ele está colocado apenas em pequeno plano, ele não é obviamente maior do que o próprio Saturno, ele é um satélite pequeno. E depois, do lado atrás, nós temos, do lado direito aqui, Tétis e Minas, e à esquerda nós temos Titã, e Encélado e Réa. E no fundo, aqui, Titã mais distante na sua órbita. O Sol. O Sol é o maior objeto do sistema solar. O Sol é a nossa estrela. 98% da massa total do sistema solar está no Sol. No seu interior caberiam nada mais, nada menos do que 1,3 milhões de terras. A camada visível do Sol, aquela que nós vemos realmente, ela é a fotosfera e ela tem uma temperatura aproximada de 6.000 graus Celsius. A energia solar ela é formada no seu núcleo, através de reações nucleares. A temperatura do núcleo do Sol chega a 15 milhões de graus Celsius e uma pressão absurda de aproximadamente 340 bilhões vezes maior que a pressão da Terra, da pressão atmosférica. A cada segundo, 700 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidos em hélio e aí se produz energia, né, nessa transformação. E durante esse processo, essa estrela produz nada mais, nada menos que 40 trilhões de megatoneladas de energia por segundo. Asteroides. Asteroides são objetos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, mas são muito pequenos para serem considerados planetas. Eles são também conhecidos como planetas secundários. O tamanho deles variam bastante. Ceres, por exemplo, é um asteroide e ele tem um diâmetro de cerca de 1.000 quilômetros. 16 asteroides foram encontrados com um diâmetro de 240 quilômetros ou um pouco maior. Muitos asteroides têm o tamanho de pedregulhos, pedras, pequenos mesmo. A maioria está contida nesse cinturão chamado cinturão principal de asteroides, que está entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Esse daqui é chamado de cinturão principal de asteroides. Vemos aqui uma foto de um asteroide. Como podemos ver, ele não tem um formato regular, ele tem um formato de uma pedra irregular. Cometas. Cometas são pequenos, frágeis, irregulares e são compostos basicamente de poeira, grãos não voláteis e gases. São justamente esses gases que formam a cauda do cometa quando ele passa próximo do Sol. Essa cauda são esses gases que sublimam e são expelidos, são puxados para fora graças ao vento solar. Eles vêm de muito longe, eles têm uma órbita muito elíptica e voltam para as profundezas do sistema solar. Alguns cometas não têm tanta sorte, eles podem passar próximo do Sol e depois, dependendo da sua órbita, eles podem ser jogados para fora do sistema solar. Via Láctea. Em noites límpidas e sem lua, longe das luas artificiais, é possível se ver claramente no céu uma faixa luminosa atravessando o céu. Essa faixa luminosa é que é
a Via Láctea. Ele recebeu esse nome devido justamente à sua aparência, que lembrava aos povos antigos um caminho esbranquiçado, como um caminho leitoso. A Via Láctea é a nossa galáxia, é a galáxia onde nós estamos. Vemos aqui uma ideia de como seria a Via Láctea olhada de cima. É claro, ninguém nunca saiu para olhar a Via Láctea dessa posição. Essa posição é estimada. A gente consegue imaginar, consegue descobrir isso olhando as posições, estudando muito as posições das estrelas. A Via Láctea possui um núcleo, um bojo central, uma parte maior, tamanho da Via Láctea em torno de 100.000 anos-luz de uma ponta a outra, e o Sol, ele está numa posição como aparece aqui nessa imagem, seria uma posição aproximada do Sol. Nós estamos aqui num cantinho da Via Láctea. Galáxia. O que vem a ser as galáxias? Bom, galáxias são grandes sistemas de estrelas, gás, poeiras e outros corpos ligados gravitacionalmente. O termo do grego, a palavra ela vem do grego e significa literalmente leitoso, e vem justamente em referência à nossa Via Láctea. Elas variam muito de tamanho, desde as galáxias chamadas galáxias anãs, que tem em torno de 10 milhões de estrelas, até galáxias gigantes, com 100 trilhões de estrelas, todas sempre orbitando o centro de massa dessa galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, por exemplo, possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Essa imagem que vemos aqui é a imagem de Andrômeda. Andrômeda é uma galáxia que fica próxima à nossa Via Láctea. Andrômeda é maior do que a Via Láctea. Esse aqui é uma representação, a imagem da Lua foi colocada aqui apenas para servir de referência de tamanho, né? A imagem aqui foi colocada apenas como referência, para a gente ter uma ideia do tamanho real da Lua em relação ao que a gente consegue enxergar da Andrômeda. No caderno do aluno, vocês vão encontrar aí uma tabela que seria interessante vocês pesquisarem e preencher essa tabela. Nós precisaremos dessas informações para as próximas aulas. Então pesquisem na internet ou em livros e coloquem aqui nessa tabela na apostila de vocês. E para terminar, eu quero mostrar essa imagem, que é uma imagem de campo profundo do telescópio Hubble. Essa imagem foi tirada de uma pequena porção do céu, num lugar escuro, onde não havia nenhuma estrela. Foi escolhido essa posição e foi tirada uma foto. Essa exposição demorou mais de 100 horas, um pequeno trechinho do céu, muito pequeno mesmo, e nesse trechinho, nessa foto, nós vemos aqui mais de 3.000 galáxias. Não há nenhuma estrela nessa foto. Todos esses pontos que você vê aqui são galáxias. Todos, mesmo os menores pontinhos, são galáxias distantes, mas todos esses pontinhos são galáxias. Isso de um pequeno trecho do céu. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Obrigado, pessoal.